Hoje, outra vez, nós vamos voltar no Velho Testamento. E não é uma lição que eu já dei na igreja, vou dar domingo, mas eu estou estudando essa semana, estou preparando, e eu estou assim, tão fascinada. Assim, né? Eu aprendi essas histórias desde que eu era pequenininha. Tinha disquinho que tocava, escutava todo dia. Então, essas histórias estão dentro de mim, bem aguçadas. Mas depois de adulto, a gente começa a compreender a história em um nível diferente. Então, já escutei várias mensagens nessa história, mas hoje nós vamos concentrar um pouquinho na, nos dois personagens principais dessa história. Então, nós vamos conversar sobre a história de Ruth. A história de Ruth foi, aconteceu no mesmo período da história de Gideão. Ali, lembra que eu falei que o povo de Israel estava num ciclo, um ciclo de desobediência, afastamento de Deus, aí Deus disciplinava, deixava as coisas acontecerem, aí eles vinham, choravam, pediam por favor ajuda, Deus era compassivo, misericordioso, aliviava aquela dor, levantava um líder para guiar, enquanto o líder estava ali na frente, eles estavam bem, o líder morria, aí começava tudo de novo a história. Então foi um ciclo, gente, de 400 anos. Povo duro de aprender, né? 400 anos eles passaram, porque teve líderes que ficou 20 anos, outros ficaram 40, outros ficaram 80. Então, se você juntar esse tempo todo, mais o tempo que eles entraram, né, em Jericó, na Terra Prometida, então havia sido mais ou menos 400 anos desde Josué, depois que Moisés morreu, até a esse tempo aqui que nós vamos ver hoje da história de Ruth. E Ruth, a história aconteceu. Eu acho que o nome do livro tinha que ser Noemi, não Ruth, mas é Ruth. A personalidade e o caráter de Ruth é o que mais é louvado nessa história. Mas hoje nós vamos ver a história, na história de Noemi e Ruth, nós vamos prestar atenção no caráter de Deus, na bondade, na misericórdia e no cuidado de Deus nos bastidores, tá? Quando tudo parece escuro, quando tudo está indo ruim, aí a gente vê depois, né? Na hora a gente não vê, mas depois a gente vê Deus atuando. Então, começando essa história, eles estavam numa época em que o povo estava sofrendo as consequências da desobediência. Então, o que que aconteceu? Não tinha chuva, estava faltando alimento. Em vez de ser opressão de países, né, para ter uma guerra, era Deus segurando a chuva para não cair. Aí não tinha a produção. Então, passaram muitos anos que a fome estava muito forte. Então, o que aconteceu? O marido de Noemi, Elimeleque, resolveu pegar a família, ela e os dois filhos, e mudar para Moabe. Moabe, Israel já havia lutado com eles, os moabitas, eram pessoas que serviam outros deuses, não era gente que Deus queria seu povo misturado, Deus queria eles separados. Mas Elimeleque, que estava no ciclo da desobediência, achou que seria muito bom levar a família para Moabe, porque lá tinha comida, então eu vou salvar minha família. Só que eles fazendo isso, ele estava desobedecendo a ordem de Deus de não se misturar. Então o que aconteceu? Chegaram lá, os dois filhos cresceram, se casaram com mulheres moabitas. Outro pecado. Deus não queria que o povo de Israel se casasse com mulheres que não fossem deles, né? Então, os filhos se casaram. Então, teve um período aí de uns 10, 15 anos, desde que Elimeleque chegou lá com a família. Aí a Bíblia conta, eu vou ler uns pedacinhos aqui para não ficar só eu contando a historinha. Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, né? Então, nos dias dos juízes, ele foi. Aí aconteceu, no versículo 3. Morreu Elimeleque,
o marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Então, casados, né? 10 anos, não sei quanto tempo que ficou antes que o marido morresse. Morreram também os dois filhos de Noemi, Malom e Quilion. Ficando assim essa mulher, Noemi, desamparada de seus dois filhos e dos seus maridos. Então aqui começa a história que nós vamos focar hoje, tá? Então, esse é o cenário. Tem uma mulher chamada Noemi que acaba de perdeu o marido e passaram mais anos, perdeu os dois filhos. Então ela estava se sentindo totalmente abandonada, né, desamparada, porque a viuvez naquela época lá era muito seletiva, se não, tinha muitas regras que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que que Noemi fez? Ela falou: vou voltar. Ouviu falar, aqui fala assim: se dispôs ela com as suas noras para voltar da terra de Moabe para Judá, porque ouviu dizer que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Então ela falou: então vamos voltar para lá, porque lá agora já tem comida e é o meu povo, tenho família lá. Aí ela começou a ir andando e as duas noras com elas. A tradição judaica da lei de Moisés dizia que se uma mulher ficasse viúva, o irmão do marido tinha que casar para preservar o nome. Então, era assim a regra que eles seguiam. Só que de Noemi, os dois filhos tinham morrido. Então, as duas noras ficaram totalmente sem, né? Então, Noemi, quando essas duas noras foram caminhando com ela, num certo ponto do caminho, olha o que ela diz. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para Judá, disse Loemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Então, eram mulheres boas, eram mulheres que tinham sido boas esposas. Noemi estava feliz, mas Noemi queria que elas tivessem uma oportunidade de refazer a vida. E se elas fossem com Noemi, elas não teriam essa oportunidade, elas teriam que assumir esse viuvado, né, essa viuvez para o resto da vida, não ter filhos, não casar. E Noemi se tornou uma pessoa amarga. Amarga. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que ela diz. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E as beijou, e elas, as duas, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, não iremos, vamos com você para o seu povo. E Noemi disse: Não, filhas, voltai. Por que que vocês vão comigo? Tenho eu ainda filho no ventre, e ainda que se eu tivesse, você esperar para casar com eles? Voltem para casa e refaçam as suas vidas. Aí a órfã abraçou, despediu e voltou. Aí a Noemi, aí fala no versículo 14: Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sogra, porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi a Ruth: Eis que a tua cunhada voltou, e o seu povo, ao seu povo e aos seus deuses. Volta você também. Aí, gente, eu acho que esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. E eu acho que é tão apropriado para casamento, só que aqui foi um versículo que foi usado de uma mulher para sua sogra. Olha o que ela diz. Não, Ruth dizendo: Não me inste para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo,
O teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A gente, quando casa e faz os votos, a gente faz o quê? Até que a morte nos separe, né? Depois cada um vai para o seu lado. Aqui, Ruth estava dizendo: nem a morte vai me separar. Eu não vou te abandonar, eu quero ser sepultada onde você estiver. E o mais lindo, eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. Essa era uma mulher que foi criada em Moabe, com todas aquelas culturas de idolatria e de deuses que esses povos moabitas tinham. Mas seguramente o marido de Ruth e o exemplo da família mostrou para ela que existia um Deus, que existia um Deus poderoso, um Deus que fez. Eles devem ter contado do Egito, do livramento, do mar que abriu, da comida que descia todo dia. Então, deve ter tido muitas histórias que Ruth ouviu. E Ruth falou: Eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. Né? A gente vê hoje muitos casamentos com religiões diferentes, né? Não, cada um segue o seu caminho. Aqui, ela queria abraçar o Deus de Noemi. Só que teve uma coisa. Deixa eu ver onde que eu estou. Noemi, como eu disse, estava amarga, ela estava ressentida, ela estava triste, ela estava sem esperança. Ela perdeu toda a esperança. Então vamos ver o que que Noemi disse. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas chegaram até Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu. E as mulheres diziam: Não é essa Noemi? Então, quando ela chegou, eles foram bem recebidas. As pessoas chegaram, né, querendo, sabiam da tragédia que tinha acontecido, que ela tinha perdido o marido, perdido os filhos. Então, chegaram e ela falaram: Não é essa Noemi? Aí, olha o que ela dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Tem umas tradições que fala que o Senhor me fez voltar de mãos vazias. Então é aí onde que eu quero que a gente comece a pensar. Noemi pensou que ela estava que não tinha mais esperança para ela, ela ia morrer sem ver neto, sem ter um futuro. Ela não percebeu a generosidade da nora, querendo acompanhá-la, não deixar ela indo sozinha. Por quê? Porque o peso daquela nuvem de desgraça e de sofrimento, né, que ela tinha passado estava pesado sobre ela. Ela disse: O Senhor se voltou contra mim. Então, ela conhecia, Noemi conhecia o seu Deus, tá? Ela conhecia o Deus que era misericordioso, mas que também disciplinava. Então, naquele momento, ela estava sentindo a culpa dos erros, né? Do erro que ali deve ter sido mais do marido, de ter levado para um outro país, de ter deixado os filhos casarem com mulheres moabitas. Então, para ela, tudo que estava passando para ela era a punição de Deus, era Deus dando uma chicotada nela, fazendo com que ela sofresse as consequências do seu erro. Mas uma coisa, gente, apesar dela estar sentindo assim, ela ainda se voltava para Deus. Ela não deu as costas para Deus. Ela falou: O Senhor se voltou contra mim. Ela não estava conseguindo ver nada de bom na sua volta. Quantas vezes a gente passa por isso?
né? Quando a carga que cai sobre a gente, ou o problema, ou a enfermidade, ou a perca de alguém, quando cai no nosso coração, é, é tudo tão pesado que a gente não consegue ver nada mais em volta. Ela sabia que Deus existe, ela sabia que Deus é soberano, ela sabia que Deus tem poder, e ela sabia que Deus havia permitido o sofrimento. Deus não mandou o sofrimento. A gente já aprendeu isso aqui várias vezes. Deus permite por alguma razão. Às vezes ele permite que as coisas aconteçam. Por que que ele permitiu que Jó passasse por 40 capítulos de sofrimento no livro de Jó? Porque Deus queria que Jó conhecesse a Deus de verdade. E Deus queria que eu e você pegássemos a Bíblia e fôssemos ler e conhecêssemos um homem que, no meio da pior tragédia da vida dele, não negou a Deus, não deixou de crer. E quando as coisas passaram, ele viu e ele disse: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi no meio da tragédia que Jó conheceu quem Deus era. E aqui a gente vai ver que Noemi não tem ideia do que Deus está trabalhando nos bastidores. Ela não tem ideia. Então elas chegam, né, se instalam. Na cultura de Israel tinha uma, umas tradições para proteger as famílias, proteger as propriedades. Então tinha aquela coisa de um redentor, alguém que se a família não tivesse ninguém próximo, o parente mais próximo seria o redentor daquela família. Seria aquele que iria trazer, ajudar, queria providenciar uma casa, ou se tinham propriedades para ser compradas, aquele redentor tinha prioridade na compra das propriedades que a pessoa estivesse vendendo. Então, Noemi não lembrou que ela ainda tinha família, nem passou pela cabeça dela. Ela estava tão desesperada, tão triste, que não passou na cabeça dela que ela tinha família lá em Judá. Quem sabe tinha algum homem solteiro que podia resgatar Ruth, que podia casar com Ruth, mas isso nunca passou pela cabeça dela. Ela só estava vendo o seu sofrimento, o seu desespero, a sua tristeza, né? Então, às vezes, quando a gente está sofrendo, ou quando a gente está passando por uma circunstância difícil, a gente exagera. Eu já falei várias vezes aqui que, às vezes, quando a gente coloca a lente de aumento no problema, Deus fica longe e a gente vê aquele problema crescendo cada vez mais. Por isso que é tão importante a gente colocar o nosso foco em Deus, sabendo que Ele tem o controle da situação, seja ela qual for. Por mais que eu bata a perna, por mais que eu tente resolver, por mais que eu conheça pessoas importantes ou médicos de capacidades incríveis, Deus é o primeiro que a gente tem que recorrer, né? Então, a gente deixa de perceber o que Deus está fazendo, as pessoas que Deus colocou no nosso lado. Aqui Noemi não viu, não percebeu a bênção que Ruth estava sendo na vida dela e nem as portas que Deus está abrindo. Então, vamos continuar na leitura aqui. Eu hoje, não sei se eu vou terminar a historinha de Ruth hoje, não. Talvez eu vou fazer um segundo capítulo. Então, o que que acontece? Se instalaram, colocaram tinha uma casa lá para morar, mas as esperanças de Noemi estavam cegas, né? Ela nem queria ser chamada pelo nome dela. Ela queria mudar de nome. Engraçado que a Bíblia diz que o nome dela era Noemi. Deixa eu ver onde que eu tenho aqui, porque o nome Noemi tem um significado bonito. Não me chame Noemi, que quer dizer amável ou doce. E ela queria ser chamada de Mara, que quer dizer amarga.
cheia de amargura. Que coisa, né? Você querer se aceitar essa identidade nova. Como que a gente faz isso? Como que a gente escuta as vozes negativas que vêm na nossa mente? E muitas vezes a gente adota aquela identidade, né? Não, eu não sou capaz, não, eu não sei fazer, não, eu isso ou eu aquilo. Como que a gente cai fácil nas armadilhas de Satanás? Tudo que é positivo são vozes de Deus e do Espírito Santo. Se as vozes são para te derrubar, para te entristecer, para te minimizar, são vozes do inimigo. Não escute, rejeite imediatamente. Não deixe fazer ninho. Elas vão chegar, mas não deixa fazer ninho. Não deixa ganhar passarinho aí dentro da sua cabeça. Porque a voz de Deus é a voz que nós devemos escutar, né? Ela falou que tinha partido com mãos cheias e voltou com mão vazia. Não estava considerando a bênção da nora que estava com ela, sem ter obrigação de ficar, simplesmente por amor, né? Então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre Ruth, essa mulher que deixou família, deixou um país, uma cidade, deixou a cultura, os costumes, os deuses, para acompanhar uma sogra amarga, amarga. Imagina a vida que estava esperando por ela. Mas ela se dispôs a isso. Ela não teve medo. E olha que ela não era uma serva de Deus. Ela conhecia sobre Deus, mas ela não conhecia a Deus de verdade. Mas mesmo assim, ela tinha um caráter. E foi tanto, gente, que o povo da cidade admirava Ruth. O povo da cidade falava da bondade dela, do caráter dela. Olha só, aqui diz assim, é, no capítulo 2, Ruth, porque lá a outra regra dos judeus que Deus tinha colocado nas leis para proteger os pobres, tá? Era que quando ele tinha a colheita, que os donos das fazendas, né, que estavam fazendo a colheita, os colhedores deveriam deixar cair coisas para quem era pobre vir colher. Isso está escrito na Bíblia, Deus protegendo as pessoas menos favorecidas. Então, esse era um costume. Então, chegou a época da colheita do trigo e de outras coisas. Então, Ruth disse a Noemi: Olha, eu vou sair a colher numa das fazendas aqui perto para trazer comida para a gente. Então, ela saiu cedo, chegou no campo e começou a colher atrás de alguém. Ela nem sabia que campo que ela estava. E aqui diz assim, e Noemi diz, Ruth disse: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Então, Noemi disse: Vai, minha filha. E ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz, que coincidentemente, que não há coincidências na Bíblia, era da família de Elimeleque, da família do irmão de Noemi. E Boaz era o dono, ele não estava colhendo, mas ele chegou e Ruth devia ser bonita, devia ser atraente. Então, olha o que ele diz. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seguidores: os seguidores disseram: O Senhor seja convosco. O Senhor abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Já gostou da moça, né? Respondeu-lhe o servo: Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os seguidores. Assim ela veio desde pela manhã e está aqui o dia todo colhendo as espigas. Gente,
Olha a coincidência de Deus acontecendo. Boaz, da família de Elimeleque, e ela, por acidente, com tantos campos em volta, ela foi colher nos campos de Boaz, sem saber que era. Nem sabia que tinha Boaz na história. Ruth também deve ter esquecido, né? Então, olha o que que Boaz fala. Boaz disse a Ruth: Ouve, filha minha, não vá colher trigo em nenhum outro campo. Vem só aqui. Olha só. Nem passes daqui para lá, porque aqui você vai ficar com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. E aí, outra coisa, ele deu ordem para os segadores para deixar cair mais para Ruth pegar. Aí a gente começa a ver, a gente, né, vê o plano de Deus na vida de Noemi, através de Ruth, tá? Então, olha, vamos lembrar aqui quem era Boaz. A gente às vezes pensa que a Bíblia é um livro só de pessoas, nossa, todo mundo é santo, todo mundo maravilhoso. Gente, a Bíblia não esconde podre de ninguém. E a gente vai ver que Boaz foi filho de quem? De Raabe, neto de Raabe, daquela prostituta lá de Jericó. Da prostituta que ajudou os espias fugirem e da prostituta que os judeus resgataram quando as muralhas caíram, e ela veio a fazer parte da família de Israel. Então, gente, Deus usa pessoas fracas, como a gente viu com Gideão na semana passada. Deus usa pessoas mais improváveis, imperfeitas, e Deus estava trazendo Ruth porque Deus tinha um plano muito, mas muito, muito maravilhoso para Ruth. Esse plano eu vou contar semana que vem. Mas, mas, gente, então a gente entendendo aqui o cuidado de Deus. Então, olha o que aconteceu. Então ela, inclinando-se rosto em terra, disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Além de ter um caráter amável, ela era humilde. Ela sabia que ela ali naquele país, ela era uma estrangeira. Aí olha o que Boaz disse. Bem que me contaram tudo quanto fizeste à sua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Então, a Bíblia refere várias vezes às asas de Deus, né? Em Salmos fala sobre as suas asas eu estarei seguro. Guarda-me debaixo das tuas asas. E aqui Boaz está dizendo que Ruth havia vindo buscar proteção e cuidado debaixo das asas do Deus poderoso, do Deus de Israel. E aí a resposta dela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Aí, daí a gente vai ver uma história desenrolar. Uma história de provisão divina, uma história de amor que Noemi não conseguiu ver. Por quê? Porque às vezes Deus trabalha coisas maravilhosas de maneira misteriosa. E semana que vem a gente vai ver o final dessa história. E a coisa mais importante, que o futuro de Ruth não impactou só Noemi ali, impactou a mim e a você. Semana que vem nós vamos ver o finalzinho da história. Gente, não vamos deixar que as coisas do dia a dia, que as notícias de televisão,
que as nossas aflições que acontecem, as decepções, não vão deixar que isso segue a nossa visão de que nós servimos um Deus que trabalha nos bastidores, um Deus que tem um plano maravilhoso. Eu tenho, não sei se foi da Isabela ou da outra devocional dessa semana que eu li, falando que às vezes Deus tem que me tirar alguma coisa para que Ele possa encher com o que é dele, para encher com o plano dele para a minha vida. Então, não vamos ficar, sabe, devastados ou totalmente perdidos quando alguma coisa não sai do jeito que a gente quer. Sabe, vamos, por favor, vamos lembrar dessas lições que a gente estuda aqui. Vamos chegar e falar, Deus, o que que o Senhor tem por trás disso? Qual que é o bom? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, eu te amo. Então, o que que vai sair de bem dessa circunstância? Não vamos deixar que as ondas, que as nuvens escuras nos seguem. Vamos sempre perceber que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus se importa comigo e com você, e que Deus vai cumprir o seu plano nas nossas vidas. Quanto mais a gente deixar, mais rápido virá. Às vezes a gente fica de cabeça dura, imagina esse povo de Israel, esse ciclo que eles viveram por 400 anos. E eu acho que isso aconteceu antes dos reis. Depois vai ter um tempo onde Israel vai ser mais unido. Também não vai demorar muito, não vai ficar muito tempo assim, porque o inimigo está sempre querendo atrapalhar, sempre querendo tirar Deus do centro. E ele continua até hoje, gente. O objetivo de Satanás é fazer com que nós desviemos a nossa atenção de Deus. Esse é o objetivo dele. Ele quer colocar outras pessoas, outras coisas no nosso caminho para tirar o nosso foco de Deus. E várias vezes ele consegue. Então não vamos deixar. Vamos resistir. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se a Bíblia diz isso, é porque é possível. É possível. Não na minha força, não no meu poder, mas no poder do Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. É Ele que nos dá poder, é Ele que nos dá coragem para enfrentar de frente as ciladas do inimigo sobre nós. Que Deus abençoe vocês. Eu quero que a gente, nessa semana, a gente consiga ver a luz no final do túnel, seja lá qual for a situação que a gente estiver passando, ou talvez vai precisar dessa lição um dia. Vamos ver a luz no final do túnel. Vamos lembrar que Deus trabalha nos bastidores, maneiras incríveis e misteriosas ao nosso favor. Que Deus abençoe vocês. Cadê? Amém. Eu acho que você é uma romântica.